Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga da J-League Insider. E antes de começar o vídeo, já deixa eu pedir desculpa para vocês por tom de voz, alguns cortes brutos na edição desse vídeo. Eu tô bem doente, bem gripado, mal estava conseguindo me mexer, mas com essa notícia, né, que a gente vai comentar no vídeo de hoje, a possível chegada do Marcelo Rian, do FC Tóquio, ao São Paulo Futebol Clube, já é algo que me fez levantar da cama, né? Então, estamos aqui para gravar esse vídeo para vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais aqui embaixo e não esquece, tá? Eu estou comentando a J-League lá no canal Gold, 4 jogos por semana. Vai ser muito legal ter você com a gente sábado, domingo, quando tiver jogo de sexta, quando tiver jogo de quarta. 4 jogos por semana transmitidos ao vivo com imagens e de graça em língua portuguesa. Eu espero vocês. A gente precisa começar falando da notícia, né? E eu tô até com a minha camisa do São Paulo aqui. O Marcelo Rian, ele é um atacante do UFC Tóquio, brasileiro, 22 anos, 1,88 m de altura. Ele está sendo especulado como uma possível reposição para o André Silva e também para o Rian Francisco e para o Caleri. Todos eles tiveram lesões ligamentares, o último foi o André Silva. O Caleri e o Rian acho que é ligamento cruzado anterior e acho que a do André é ligamento cruzado posterior. Não sei bem a diferença, mas todos esses três ficam de fora até o restante da temporada. E aí o São Paulo acaba ficando com opções de centroavante limitadas. Tem só o argentino Juan Dineno e o Luca, moleque da base de apenas 18 anos. E aí o São Paulo fica nessa indefinição. Tem o Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo é muito caro. E tem agora o Marcelo Rian, como trouxe o Bacégio da Gazeta Esportiva. Me agrada como torcedor? Olha, olhando para o momento que o São Paulo está vivendo financeiramente e também pensando que a gente tem 2, 3 dias para o final da janela de transferências e que o mercado vai investigar que o São Paulo precisa de um atacante e vai vender mais caro a todo custo jogadores dessa posição para o São Paulo, acho que o Marcelo Rian é um grande acerto do scout do São Paulo, se é que foi realmente o scout do São Paulo que fez essa observação, porque o Marcelo é muito parecido com o que o André Silva já vem fazendo no time do São Paulo. Então, é você trocar uma peça por uma peça com características similares, mas aí a gente entra no ponto de reclamação do torcedor são paulino, que é a experiência dele, né? É, acho que a gente vai acabar voltando lá para o começo do ano, final do ano passado, quando eu fiz um vídeo falando sobre a volta do Oscar. E eu falei que, embora a gente faça um acompanhamento muito mais detalhado da J-League, por conta do Xangai Port ser um time da Champions League, eu acompanhava muito de perto essa ex-equipe do Oscar e que eu via que o Oscar, embora estivesse na liga chinesa muito defasada tecnicamente desde do final do investimento privado nos clubes, o Oscar era um cara que podia render no São Paulo. E o Oscar rende no São Paulo. Acho que a grande diferença do Oscar da Superliga Chinesa para o Oscar do São Paulo esse ano é questão de lesão. O nível é um pouco menor, na verdade, para a Superliga Chinesa é bem menor, e a quantidade de jogos são bem inferiores. Na J-League a gente também tem isso, é uma qualidade é, um pouco menor do que o Campeonato Brasileiro, mas o nível de jogos também, o número de jogos é algo a se notar. Então, o Marcelo é um cara que, na minha visão, óbvio, não é um extra classe como o Oscar, mas acho que dá pra gente fazer essa comparação de onde os dois jogadores estão vindo. Os dois vindos da Ásia, os dois vindos do Extremo Oriente, de ligas que estão hoje na, perdão, de ligas que estão hoje na sombra da Saudi Pro League, da Liga Saudita, e até a Superliga Chinesa hoje na sombra da própria J-League. Então, o Marcelo é um jogador muito parecido com o André Silva, é um centroavante que não é pivô, tá? Eu costumo dizer assim, não esperem um Caleri, não é um cara que ele vai usar o corpo dele toda a bola, ele vai brigar por toda a bola, que é um jogador mais paradão ali no centro da área, tentando fazer pivô, tentando fazer o giro para bater. O Marcelo não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador até um pouco mais veloz,
que sai um pouco da área para fazer uma construção, mas também ele não é o Luciano, né, que sai da área, vai até o meio de campo buscar a bola, vai armar o jogo. O Luciano seria um segundo atacante. O Marcelo ele é mais centroavante mesmo. E assim, gente, ó, eu sei que muita gente está desconfiada, que ele só jogou no Japão, que a carreira profissional dele é em clubes menores do Japão, o Yokohama FC, o Sagan Tosu e o FC Tóquio, mas acho que isso não é demérito nenhum, né? Que nem eu falei do Oscar estar na Superliga Chinesa. Eu acho que o cara, ele tá na J-League, eu acho que também é não só um demonstrativo da qualidade, mas às vezes é uma escolha porque a J-League te proporciona um ambiente talvez melhor para você se desenvolver como profissional. Muitos jogadores chegam na J-League como nota 4, nota 5 e saem como nota 6, nota 7, nota 8. O Marcelo é um desses casos. Ele chega como uma jovem promessa vindo do Bahia, alguém que o Yokohama FC queria investir para os anos seguintes, acabou não conseguindo por conta de um rebaixamento, nada na conta do Marcelo, mas no Sagan Tosso ele é um dos principais nomes da equipe que disputou a J-League no ano passado, inclusive uma lesão um pouco mais séria no meio da temporada acaba tirando ele de muitos jogos e faz com que o desempenho de meio de tabela do Sagantoso acabe caindo para uma equipe rebaixada e a equipe acaba sendo rebaixada, mas ele é um dos artilheiros da J-League com 14 gols, né? Ele tem 16 participações em gol na J-League do ano passado. E agora no UFC Tóquio, de novo, ele começou a temporada muito bem, mas ele teve uma pequena lesão muscular que tirou ele de alguns jogos, e aí o Urikizu Matsuhashi começou a utilizar outro esquema de jogo com o Nakagawa e com o Motoki Nagakura também. O Marcelo ele está voltando, ele está recuperando essa forma física, está recuperando essa titularidade e pode em breve voltar a ser o titular absoluto dessa equipe. Contra o Urawa Reds, por exemplo, no meio da semana pela Tenon-High, ele já marcou dois gols no Saitama Stadium, dois gols muito bonitos, por sinal, e que se você buscar os melhores momentos, que já estão circulando aí na internet, você vai ter uma noção das características do Marcelo Rian. Outro ponto que a gente precisa destacar é que muita gente também está pegando no pé, por exemplo, de ser um jogador completamente desconhecido. Mas, pessoal, de novo, acho que a gente precisa. E aí, o Matheus, torcedor do São Paulo, entra aqui para comentar. Acho que a gente precisa ter uma noção de que o São Paulo não está no seu melhor momento financeiro. O São Paulo só está buscando um tipo específico de contratação e pode ser que dê certo. O próprio Borges veio do Vegalta Sendai em 2007, um time da segunda divisão japonesa na época. Você tem outros casos de jogadores que vieram de ligas alternativas e acabaram dando certo. Você tem o próprio caso do Oscar. Ok, o Oscar talvez se sobressaia, é um jogador extra classe. A gente não está comparando momentos, a gente está comparando as ligas alternativas que esses jogadores vieram. Então, não é por ele estar jogando no FC Tóquio que ele não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Muito pelo contrário. Eu acho que muitos jogadores brasileiros da J-League hoje, eles teriam totais condições de vestir a camisa de muitos clubes no Brasil. Talvez não do Flamengo, do Palmeiras, que tem times muito qualificados, o Cruzeiro com um investimento recente, mas o São Paulo, por exemplo, o Corinthians, poderiam lucrar muito com os jogadores que estão na J-League hoje. A J-League é um caso que o ambiente e a dedicação do atleta e a dedicação dos treinadores melhora diversos jogadores que foram para lá, que a galera vai lembrar e vai falar, pô, esse cara é bagre. O próprio Tuller não era muito bem visto pela torcida do Flamengo e hoje ele é um dos melhores zagueiros da Ásia. O Matheus Sávio também, muita gente do Flamengo não tem boas lembranças do Matheus, mas hoje eu acho que o Matheus é um jogador totalmente diferente do que ele era quando saiu do Brasil. O Marcelo ele é um cara que nunca jogou no Brasil profissionalmente, ele é da base do Bahia. A torcida do Bahia talvez tenha alguma lembrança do próprio Marcelo, mas ele fez a sua carreira profissional no Japão, então já é algo que está chamando a atenção da galera. O que eu acho que precisa ficar claro é que o São Paulo entendeu o mercado, né? E aí, de novo, eu não tenho informação se foi uma indicação de empresários ou se o próprio scout do São Paulo
foi buscar o Marcelo Rian, mas para mim o São Paulo fez uma boa análise de mercado, encontrou um jogador com características similares à do seu atacante que se lesiona e vai ficar fora até o final da temporada, e consegue, até onde a gente está sabendo, um bom acordo de empréstimo até o final do ano com opção de compra. Ou seja, se ele não render o que é esperado, o São Paulo devolve ele ao Sagantoso, e também se ele conseguir render o que é esperado, o São Paulo pode fazer uma oferta e acabar ficando com esse atacante. É um cara jovem, de 22 anos, tem muito a crescer. Pode ser que talvez ele não seja o nome para ser o atacante do São Paulo, talvez uma peça de reposição, mas a situação atual do São Paulo, com 3 atacantes lesionados, com o Libertadores andando, com 3 dias para acabar a janela de transferências e sem dinheiro, o Marcelo Rian é uma baita tacada do São Paulo para ter um cara como o André Silva. Acho que o Marcelo, se vier, pode render bastante. E, claro, a torcida vai precisar ter um pouco de paciência. O futebol japonês é diferente do futebol brasileiro, é muito diferente do futebol brasileiro. E pode ser que nos primeiros jogos o Marcelo ainda não esteja na rotação exata, na rotação que ele precisa estar. Mas dentro do próprio FC Tóquio, do Sagan Tosu e do Yokohama FC, ele já mostrou ser um cara muito competente que consegue botar a bola para dentro quando ele tem oportunidade. Bom, pessoal, é isso. Essa é a análise que eu queria fazer do Marcelo Rian. Espero que vocês tenham gostado. De novo, sintam-se livres para deixar suas críticas e elogios aqui nos comentários, mas vamos tentar não só usar o argumento de ele estava na J-League, a J-League é uma merda, ninguém assiste esse campeonato. Vamos tentar trazer argumentos bons para o debate. Se você é a favor de usar jovens da base, por exemplo, é um baita argumento. Se você é a favor de trazer um cara com mais rodagem, com talvez uma rodagem europeia, como o Diego Costa, cara, deixa aqui os seus argumentos. Mas vamos tentar sair desse achismo de que o cara não presta porque está vindo da J-League, tá bom? Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também relembrando, né? 4 jogos por semana ao vivo, de graça, com imagens em português no canal Gold, 4 jogos da J-League. Se eu não estou enganado, eu vou estar no domingo, 6h30 da manhã, com o Shimizu Expulse e o Kashima Antlers, tá bom? Vou ficando por aqui, valeu e até mais.